Coisas que você deveria saber na hora de comprar ou alugar um apartamento. E aqui eu vou falar para você o que eu me importo na hora que eu estou procurando um apartamento para te ajudar. Eu quero nesse vídeo ampliar o seu olhar para que você passe, toda vez agora que você visitar um imóvel para você comprar ou para você alugar, eu quero que você anote esses pontos e se pergunte se aquilo é importante para você ou não e se aquilo tem um imóvel que você vai alocar, que você vai comprar ou não. Assim como você já sabe, eu vendi meu apartamento e estou na busca de um novo apartamento. Só que na hora de buscar um novo apartamento, isso é uma coisa muito difícil, é uma decisão muito importante. Você investiu o seu dinheiro no imóvel onde vai ser o seu lar, onde você vai construir a sua família, ou então para onde você vai levar a sua família. Então essa decisão é uma decisão muito importante que não pode ser tomada do dia para a noite. Toda vez que você vê uma opção de aluguel, de compra, você sempre precisa pontuar algumas coisas, principalmente colocar no papel para saber se aquele lugar condiz com aquilo que você quer para sua família. Então, se você, assim como eu, também está nesse processo de busca por um novo lar e você está indecisa, você não sabe, às vezes você está em dúvida entre um apartamento ou outro apartamento, não sabe como tomar essa decisão, tudo que eu vou falar para você aqui nesse vídeo vai te ajudar a tomar a melhor decisão para você e para sua família. Então, antes de você começar essa busca, essa procura por um novo apartamento, você precisa ter bem claro algumas coisas. Primeiro, quais são as suas necessidades para esse apartamento? Então, mais ou menos quantos metros quadrados você precisa? Ou quantos quartos, quantas suítes? O que você precisa da área interna deste apartamento? Como é o estado desse apartamento que você busca? Então você procura um apartamento mais antigo, um apartamento mais moderno, esse apartamento que você procura você quer reformar, ou você já gostaria de encontrar alguma coisa pronta para você não ter que fazer nada. Então esse é um ponto muito importante. Definido isso, você precisa saber qual é o budget, qual o orçamento que você tem para esse apartamento, seja para compra ou seja para aluguel. Então quanto você pode gastar com aquele imóvel? Lembrando que é sempre muito importante você não dar um passo maior do que a perna, você ir para um imóvel que você pode pagar. Então você se planejar ali, até se você puder, ter um caixinha de 3, 4 meses de aluguel, de condomínio que você possa deixar, caso você passe por algum aperto. Então esse novo lar, ele tem que caber dentro da sua realidade. Senão, ao invés de te gerar prazer, ele só vai te gerar transtorno. Depois que você definiu a área interna do apartamento e decidiu quanto você pode pagar por aquilo, você vai saber qual a localização, porque o quanto você pode investir está diretamente ligado à localização. Então, imóveis mais caros, eles têm localizações melhores. Imóveis mais baratos, normalmente têm localizações piores. Então, é importante você ter isso muito claro, para que você busque aquilo que realmente cabe dentro do seu bolso e da sua realidade. Eu sei que a gente adora sonhar e a gente sempre procura um imóvel um pouquinho mais do que a gente pode pagar, vai que a gente consegue um financiamento, vai que o milagre acontece, e isso é bom você ver lugares para você expandir o seu imaginário, para você saber para onde você gostaria de um dia ir para a sua família, mas também é muito importante a gente trabalhar com a realidade, de para onde você pode ir agora, neste momento. Definido isso, você precisa definir o que você espera da área externa do seu apartamento. Então, você prioriza, por exemplo, quando as construções são antigas, elas são apartamentos maiores. Só que, porém, você normalmente não tem nada no prédio. Você não tem piscina, você não tem salão de festa, salão de jogos, academia, enfim. Já os prédios novos, eles são prédios com os apartamentos menores, só que uma baita de uma estrutura de clube na área de lazer. Então, se você tem criança, normalmente famílias com crianças preferem ter um apartamento menor, mas uma área de lazer maior. Pessoas mais velhas que não utilizam essa área de lazer ou que talvez não gostam de muita movimentação, preferem apartamentos antigos, onde o espaço interno é maior, só que você não tem ali uma área de convívio social. Então esses são pontos importantes na sua busca. Na minha busca, o que eu estou percebendo é prédios antigos, tem apartamentos muito grandes, muito bons, normalmente clássicos, originais, da forma como eu gosto, dentro do meu estilo, porém eles não têm área de lazer, salão de festas, piscina. E eles são mais baratos. Agora, prédios novos, eles são mais caros, os apartamentos são menores, porém ele tem uma baita de uma estrutura de área de lazer. Acontece que no meu caso, na minha realidade, eu me importo muito mais com a parte interna da minha casa do que com a parte externa. Porque a minha vida, a vida da minha família acontece dentro da minha casa. Então eu moro em cidade de praia, por exemplo, então eu não preciso ter piscina no prédio. Eu posso frequentar um clube, eu posso ir à praia.
é diferente. Então, eu valorizo muito mais um apartamento antigo, clássico, que eu não vou ter que reformar muito, não vou ter que mexer demais, não vou precisar gastar demais, porque isso é outro ponto. Você precisa saber, quando você vê um imóvel que você gostou, tá, eu vou pagar isso, mas quanto eu vou gastar para deixar isso aqui habitável? Quanto eu vou gastar para me sentir bem neste lugar? E muitas vezes essa é a chave da decisão do seu imóvel. Porque às vezes você tem um imóvel que você adora, só que você vai ter que gastar muito para estar ali. E aí você tem um outro imóvel que talvez não tenha tantas coisas, mas o apartamento está muito bom e você vai gastar bem menos para poder morar ali, para você se sentir confortável, para você transformar esse apartamento, essa casa no seu lar. Essa escolha é sempre uma escolha que só você vai poder fazer. Você, o seu marido, né, a sua família, se você tem filhos maiores, conversar com eles, expor todos os pontos e vocês decidirem juntos como uma família para onde vocês vão. Eu acho sim muito importante você colocar na ponta do lápis o quanto você vai precisar gastar para decorar e para deixar aquele móvel do jeito que você quer, porque às vezes é uma cozinha muito antiga, um azulejo muito feio, aquela casa vai te deprimir até você ter condições de poder reformar ela. É claro que tem infinitas possibilidades. Hoje em dia a gente tem tinta epoxy, que a gente pinta azulejo, a gente transforma completamente o ambiente só com as cores. Só que você tem que pontuar muitas coisas antes de tomar essa decisão. Para mim, um primeiro ponto muito importante na hora que vou escolher um imóvel é a iluminação. Iluminação natural, não iluminação artificial. Então, tem janelas grandes nesse imóvel, né? Ele é bem arejado, ele bate sol na lavanderia, por exemplo, que é onde eu preciso de sol. Eu moro numa cidade muito úmida, eu moro na Baixada Santista. Então aqui a umidade é muito grande. Se não bater sol na minha lavanderia, lascou, tudo vai mofar. Quando eu era criança, nós morávamos em um apartamento que era de frente para um morro. E aí nós morávamos de um lado em que não batia sol. Todas as nossas coisas mofavam, todos os nossos armários, a roupa não secava, era terrível. E aí meus pais alugaram um apartamento do outro lado, né, do prédio, o apartamento do outro lado, o número 2, que ali sim batia sol, porque o morro estava desse lado, então desse lado batia sol e desse não batia. Então se bate sol, se tem luminosidade, é muito importante. Outro ponto é, para você saber isso, vá visitar esse apartamento várias vezes. Vai de manhã, vai no meio-dia ali mais ou menos e vai no fim de tarde para saber onde entram as luzes do apartamento, aonde entra sol nesse apartamento. É na cozinha, é na lavanderia, é no seu quarto, no quarto das crianças. Esse ponto é um ponto que muitas vezes as pessoas negligenciam, elas não pensam sobre isso, só que isso faz muita diferença na sua qualidade de vida dentro desse imóvel. Outro ponto também é a ventilação. O que é a ventilação? Você precisa abrir todas as janelas do imóvel quando você vai lá visitar e você precisa observar se tem ventilação natural naquele imóvel. Então, às vezes, você tem prédio na frente, prédio do lado, prédio do outro e você não tem ventilação nenhuma natural dentro daquele apartamento. E, mais uma vez, afeta na sua qualidade de vida. Então, a sua casa ela precisa ser arejada. E você também precisa perceber se tem uma janela na frente, uma janela no fundo, porque se você deixar tudo aberto, o vento vai correr. Ou você tem uma janela nessa lateral e nessa lateral, que se você deixar aberto, o vento vai correr e vai circular ali pela sua casa. Outro ponto é, se você está procurando um apartamento e você encontra andares baixos, você precisa estar atento a algumas coisas. A primeira delas é o barulho. Barulho da rua, ou barulho do próprio condomínio, ou barulho de um vizinho que tem do lado. Então é muito importante você se atentar ao barulho. E para você saber isso, o ideal é que você visite mais uma vez o apartamento em diversos dias e horários. Então visita durante a semana no horário comercial, visita final de semana, visita finalzinho de tarde, começo de noite, para saber se tem algum bar ali perto, se tem barulho, se não tem barulho. Mesmo se tenha, se dá para escutar dentro do apartamento. Então se a acústica do apartamento ela é boa, ou se não, ou se você vai ter que trocar janelas, por exemplo, para que você tenha uma boa acústica e que você consiga dormir tranquilamente dentro desse apartamento. Outro ponto importante é você se preocupar se vai ter a possibilidade de uma construção do lado desse prédio. Por exemplo, se você vai visitar um prédio e você vê um apartamento no segundo andar e tem uma casa do lado à venda, pode ser que aquela casa se transforme em um prédio. Um prédio, uma construção que vai demorar ali 1, 2 anos, 3 anos para ficar pronto, e você vai ter que passar por todo este período
dentro da tua casa. E se você ficar muito dentro da sua casa, como é que você vai fazer? Eu, por exemplo, e meu marido, nós trabalhamos dentro de casa. Então, o silêncio dentro de casa para nós é primordial. Senão, a gente não consegue trabalhar. Agora, você imagina só se eu tivesse que ficar gravando conteúdo com uma obra de um prédio de 2, 3 anos acontecendo aqui do meu lado. Fica inviável para mim. É claro que muitas vezes você não tem como saber o que vai acontecer. Só que se você tem um prédio de um lado, um prédio do outro, você já sabe que ali não vai ter nenhuma reforma. A mesma coisa sobre seus vizinhos. Sempre pergunte para o zelador, olha, o apartamento embaixo de mim ou em cima de mim mora alguém? Essa pessoa tem criança? Ou não, o apartamento é antigo, é novo, porque quem comprar esse apartamento, se estiver à venda, a pessoa vai reformar, e normalmente uma reforma demora ali pelo menos 6 meses, né? Muito tempo de quebração, até porque, aí nós vamos entrar em outro ponto. Se você pretende reformar nesse prédio, né, que você vai comprar, que você vai alugar, você precisa se informar já com o zelador, com o síndico do prédio, como funciona esse processo de reforma. Porque tem apartamento que não te permite reformar, por exemplo, sem você ter contratado um engenheiro, sem você ter contratado uma arquiteta. Então, normalmente também eles são muito exigentes com o horário dessa reforma. Eles pedem, inclusive, que você tire licença na prefeitura. Então, você precisa se informar de tudo isso antes de você fechar negócio do seu apartamento, para que depois você não tenha surpresas e não tenha muitas dores de cabeça e um custo adicional que você não estava contando. Outro ponto muito importante para mim, por exemplo, são os chuveiros. Então, como que é esse chuveiro? Esse chuveiro ele é elétrico? Esse chuveiro ele é de boiler, que é um aquecimento antigo? Ou esse chuveiro ele já é a gás? Você já tem gás encanado em todo esse apartamento? Como que é a pressão da água nesses chuveiros? Então, toda vez que você vai visitar um apartamento, abre todas as torneiras, abre da cozinha, abre da lavanderia, abre de todos os chuveiros dos quartos e perceba como que é a pressão daquela água, porque às vezes é coisa que você não consegue consertar, ou para consertar você vai ter que gastar muito, porque você vai ter que mexer em toda a estrutura do seu apartamento. Eu, por exemplo, no meu antigo apartamento era chuveiro elétrico, e eu achava horrível, porque eu não conseguia dar banho nas crianças no frio, precisava esquentar a água, porque o chuveiro nunca esquentava, não tinha pressão, troquei chuveiro, pressurizador, fiz tudo o que vocês possam imaginar e não resolveu o meu problema. O que aconteceu? Eu comecei a reformar a minha casa justamente para poder não ter mais chuveiro elétrico, poder colocar gás encanado ali por todo o meu apartamento, né? Ter ali aquecedor a gás e pressurizador. Só que foi uma reforma muito cara, porque eu tive que rasgar o apartamento inteiro para passar o gás. Então você vai piso, vai parede, aí você começa a mexer numa coisa, começa a mexer em outra. Então, antes de você adquirir um imóvel, preste atenção em todos esses detalhes que afetam diretamente na sua qualidade de vida. Outro ponto, ar-condicionado. É apartamento muito antigo? São aqueles ar-condicionados de caixa ainda, né, que tem furo na parede? Tá, mas você pode colocar o split? Tem lugar para essas máquinas na área externa do seu apartamento? Ou você vai ter que colocar essas máquinas dentro da sua varanda, por exemplo, e perder a sua varanda? Ou perder uma área ali da sua casa por conta desses aquecedores, né? Por conta desses motores do ar-condicionado. Então, você também precisa já perguntar para o síndico e saber se é possível colocar o maquinário para fora do apartamento ou se você vai precisar colocar para dentro do apartamento. Como que esse sistema de ar-condicionado é ar-condicionado central? Já tem ar-condicionado? A pessoa que morava ali já passou toda essa tubulação? Já deu tudo certo, né? Você pode passar toda a tubulação pelo teto, pelo gesso, mas se não tem, você vai ter que fazer gesso, vai ter que passar essa tubulação no apartamento inteiro, e isso é muito caro. Hoje a gente tem as máquinas splits, ela tem uma máquina grande que ela controla 3, 4 máquinas de ar, então isso funciona super bem. Só que aonde isso vai ficar? Qual que é o espaço dessa máquina de ar condicionado? Ela vai ter que ficar no meio da sua sala, por exemplo? Como é que você faz num calor de 40 graus num apartamento onde você não tem ventilação natural? Então, você ficar ali atento ao sistema de ar condicionado também é muito importante. Eu moro na praia, então aqui é muito quente, aqui fazem verões muito quentes, ao mesmo tempo que chove muito. Então nós precisamos nos preocupar com o ar-condicionado. Então na hora que eu vou visitar um apartamento, a primeira coisa que eu já olho é o ar-condicionado, tá, antigo, eu posso colocar a máquina para fora? Pode, não pode, como que isso é resolvido?
né? O que que permite ali a constituição do prédio. Nesse meu outro apartamento, um pouco antes de eu sair, por exemplo, foi aprovado que todas as máquinas teriam que ser retiradas da área externa do prédio, ou seja, não teriam de colocar, eu precisaria colocar eles dentro da brinquedoteca das crianças. Então, um apartamento que já era pequeno, eu ia perder ali a varanda que eu transformei em brinquedoteca, porque o quarto era muito pequenininho, não tinha onde colocar os brinquedos das crianças, eu ia perder mais um pedaço da minha casa. Outro ponto, como que é a garagem desse apartamento, quantos carros ela acomoda, vai ver aonde é a sua vaga de garagem daquele apartamento. Olha a vaga, vê se o tamanho da vaga condiz com o tamanho do teu carro. Se não, já pergunte antes quais são as opções. Eu, por exemplo, visitei um apartamento na semana passada, maravilhoso. Fiquei encantada com o apartamento, um apartamento bem antigo, de poucas pessoas no prédio, não tinha absolutamente nada no prédio, isso era um ponto muito negativo, então só o apartamento mesmo. A ventilação não era muito boa, nem iluminação, mas o apartamento era incrível, do jeito que eu sonhei. Só que a garagem do prédio era toda aberta, e o elevador não dava na garagem. Então, onde eu estacionava o carro, para pegar o elevador, eu precisava subir um lance de escadas. Gente, com 3 filhos pequenos, às vezes você chega no mercado com as crianças, tá uma chuva do caramba, porque aqui chove muito, então tá uma baita de uma chuva, como é que eu descarrego o carro, como é que eu descarrego as crianças? Chegando de viagem, como que funciona tudo isso? Então, qual é o sistema de entrada e saída do prédio, de carregamento? Tem carrinho, você consegue levar o carrinho até o elevador, até a sua casa, para carregar uma mudança, para carregar compra de mercado. Então, saber dessas pequenas coisas que passam desapercebido é muito importante. Outro ponto, tem porteiro ou é portaria eletrônica? No meu antigo prédio, tirou-se o porteiro, colocou a portaria eletrônica. Eu fui contra, porque eu prefiro pagar a mais e ter uma pessoa ali que possa me ajudar, principalmente as pessoas mais velhas, que sempre precisam de ajuda para carregar uma sacola, precisam de ajuda para abrir um portão, às vezes precisam de ajuda para sair de uma garagem. Outra coisa é, a portaria eletrônica ela não recebe encomenda, então você está esperando o correio. Eu perdi diversas entregas de correio porque não tem ninguém na portaria. O sistema de portaria eletrônico não é dos melhores, então o carteiro toca e aí ele demora muito tempo, ele vai embora, ele não fica esperando. Então você perde a sua encomenda. Como que é esse sistema de portaria do seu prédio? É seguro? Tem câmera de segurança? Tem uma pessoa ali 24 horas ou não tem? Ou é um sistema eletrônico? Como que funciona esse sistema eletrônico? Você precisa saber disso para saber se ele condiz com aquilo que você espera de uma nova casa. E o último ponto, que eu também acho um ponto muito importante, é quando você viu um apartamento, você gostou, você quer comprar esse apartamento, descubra se você tem a possibilidade de alugar ele por um ano, com a possibilidade de compra já escrita em contrato. Por quê? Porque você vai ter certeza de que você gosta daquele imóvel, de que aquele é o imóvel para você e para sua família. Para você não ficar receosa de, poxa, eu vou comprar é um passo importante. Às vezes é um apartamento que a gente paga ali por muitos anos, paga a nossa vida inteira. Então, depois que você entrou ali, para você sair é muito difícil. Vender apartamento não é tão fácil assim. Então, é muito melhor se você puder alugar por um tempo aquele apartamento, 6 meses, um ano, para você morar ali, para você sentir se exatamente esse passo que você quer tomar. Então, se você está nesse processo, assim como eu quero que você anote tudo isso que eu te falei aqui, reflita sobre cada um desses pontos e comece a observar cada uma dessas coisas todas as vezes que você for visitar um imóvel. Seja ele para alugar, seja ele para comprar. A sua casa, ela é onde nasce a sua família, é um lugar muito importante. E a decisão de uma nova casa impacta diretamente no nosso bem-estar e no bem-estar da nossa família. Então eu espero que com todas essas questões, você, assim como eu, encontre o melhor lugar para você ficar. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum dos meus conteúdos.